Hoje, a professora Maria Assunção Faus da Silva Dias. A professora Maria Assunção não é tão jovem pesquisadora quanto outros dos nossos palestrantes, mas ainda assim é relativamente jovem pesquisadora de grande distinção. A sua área de pesquisa é meteorologia, principalmente, com especialidade principalmente em Amazônia, chuvas, nuvens, tempestades, etc. A professora Maria Assunção é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro de uma comissão do NCAR, National Center for Atmospheric Research, pesquisadora do experimento de grande escala da atmosfera e biosfera na Amazônia, vice-presidente do International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences, fellow da AMS, mas não é a nossa AMS, é a American Meteorological Society, professora titular da USP, foi coordenadora até o ano passado, coordenadora geral do CPTEC, o Centro de Pesquisas de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, do INPE. Então é uma grande honra tê-la conosco aqui para falar um pouquinho sobre clima para a gente. Obrigada. Muito obrigada. Um grande prazer estar aqui hoje. Dentro do meu currículo tem um aspecto que é interessante. Eu sou formada em matemática aplicada, né? Então, é dali que saiu essa especialização em ciências atmosféricas e me levou até onde eu estou hoje. Então, o que eu vou falar para vocês hoje um pouquinho é como são feitos os cenários de mudanças climáticas, que tanto se fala, como é que se chega a essa conclusão de quanto que vai esquentar, quanto que vai chover. E eu vou tentar colocar ao longo dessa conversa como a matemática é fundamental. Não é só a matemática, a física também é fundamental, mas a matemática tem um papel básico em tudo que a gente faz nessa área, principalmente porque ela está totalmente baseada em simulações numéricas, né? Bom, então o que eu vou falar? Eu vou falar um pouco sobre o que é um modelo climático, como é que ele é construído, como são feitas as previsões, falar um pouquinho da diferença entre fazer uma previsão de tempo e uma previsão de clima, que tem muito em comum, que dados utiliza e como se interpretam esses cenários do clima futuro. Então vamos lá. O modelo climático, ele surgiu para se analisar o efeito dos gases que absorvem radiação na atmosfera, né? O chamado efeito estufa. Gases de efeito estufa a gente chama GEE, né? São vários, são vapor d'água, o gás carbônico, o metano, óxido nitroso, vários outros. O mais famoso é o gás carbônico. O mais importante é o vapor d'água, que ninguém dá muita bola, mas ele é o mais importante de todos. É aquele que realmente está fazendo com que nossa Terra seja habitável, né? O efeito estufa como um todo é como é que todos esses gases absorvem a radiação que a Terra emite, não deixa para o espaço, e segura a temperatura média da Terra em níveis habitáveis. Se nós não tivéssemos esse efeito, nós teríamos uma temperatura média global de menos 18 graus, que tornaria bastante mais complicada a nossa vida aqui, né? O que preocupa hoje é o aumento da concentração dos gases, principalmente esses, gás carbônico, metano, óxido nitroso, que são gases ligados à atividade humana, né? Bom, se a gente olhar para a Terra, numa escala de 80 milhões de anos, a temperatura da Terra já foi 5, 6 graus mais alta do que hoje. Na época dos dinossauros, aqui, ó, da extinção deles, era 5 graus mais quente do que hoje. Esses dados são tirados de medidas em oceano profundo, né? Testemunhos do que aconteceu no passado. Aí a Terra veio esfriando e tal. A presença do homem aparece aqui, nesse pedacinho desse gráfico. Começou na África 7 milhões de anos atrás. Então é só naquele pedacinho lá em cima.
que aparece o homem e começa a intervir na concentração de gases de efeito estufa. Então aqui nós temos milhares de anos antes de hoje, e o gás carbônico. Quem assistiu o filme do Al Gore, por exemplo, deve ter visto ele subindo no elevadorzinho para mostrar que esse pico aqui se destaca de tudo o resto que aconteceu no passado, né? E é esse que é um dos problemas. Como é que nós vamos, como é que essa linha vai seguir daqui para frente, né? Bom, um modelo climático é um software. Ele é um software, o código para computador, contendo centenas de milhares de linhas, né, que são usados tanto para processar os dados, como a gente os recebe hoje, os dados gerais da atmosfera, da superfície, e para gerar simulações sobre o clima passado e previsões para o clima futuro. Ou seja, a gente roda para o clima passado para ver se ele está funcionando direitinho, né? Se ele não reproduziu o clima passado, então não serve para nada, né? Já começou errado. Então, ele é sempre usado para ir do passado até o presente, e aí, satisfeitos, vamos para o futuro, mas aí, o que vai acontecer com as atividades humanas, né? Porque são as atividades humanas que geraram aquele aumento explosivo do gás carbônico, né? E aí, sobre isso nós vamos falar um pouquinho, né? Como é que ele é construído, né? Bom, eles vêm sendo construídos, esses modelos, esses códigos, esse software. Aqueles que se chamam climáticos começaram na década de 70. Os modelos numéricos de previsão de tempo, que formaram a base para fazer esses modelos climáticos, eles começaram um pouco antes. Os primeiros são do fim da década de 40, começo da década de 50. Os primeiros modelos, né? E são códigos que vão evoluindo. Existem várias versões que estão esparramadas aí pelos centros de pesquisa, por universidades, e estão constantemente evoluindo. Então, como é que é o mundo segundo os modelos climáticos? Então, a gente começa aqui nos anos 70. O mundo era muito simples. Ele era plano, chovia, tinha sol e tinha uma fabriquinha jogando CO2 no ar, né? Logo em seguida, veio a primeira correção nos anos 80. Tem que botar montanha nesse mundo, porque o mundo não é plano. E montanhas têm um papel fundamental, né? Principalmente no controle da chuva. E se controla a chuva, controla a temperatura. Então, nos anos 80 apareceram as montanhas. Bom, e foi colocada uma camadinha de água nos oceanos, né? Que continuou ali nos anos 90, né? Já um pouquinho mais interativa, tem até um barquinho andando aqui em cima com as correntes, né? Mas isso também, assim que foram dados os primeiros passos, já se percebeu que se precisava de um pouco mais de informação dos oceanos. Eles tinham que ser profundos. Tem as correntes oceânicas. As correntes oceânicas carregam calor do Equador para os polos e trazem água fria dos polos para o Equador. Então, isso já foi um grande passo, né? Continua aqui a fabriquinha jogando CO2 no ar. Nos anos 2000, esse CO2 começou a ser transportado pelos ventos, né? E interagir com a radiação. Isso aqui, essa fumaça escura aqui, mostra isso. E na última rodada do painel intergovernamental para análise da mudança climática, o IPCC, já começaram a ser introduzidas algumas fórmulas químicas para entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo na atmosfera. Então, o IPCC, o painel
Internacional para a Mudança Climática, ele fez sua primeira avaliação, o First Assessment Report, em 1990. O segundo em 96, terceiro em 2001, o quarto em 2007, o quinto vai ser em 2013. No primeiro, cada quadrinho desses cada ponto aqui é um ponto de grade. A Terra era coberta por pontos de grade distantes entre si da ordem de 500 quilômetros, né? E aí foi melhorando. Mas aqui vocês vejam que azul é água e verde é um tipo de vegetação, marrom. Não sei se vocês conseguem enxergar que aqui, pouco a pouco, vai aparecendo o mar Mediterrâneo, né? Lá mal dava para ver que era isso, tá certo? No começo. Isso só foi possível porque a resolução passou de 500 quilômetros para 250, para 180, para 110 quilômetros. Então, aos poucos, você começou a enxergar a geografia, tá certo? De uma forma mais realista. Mas isso tudo era simplesmente porque, para fazer essa análise, precisava de muito computador, né? Bom, esses modelos incluem uma série de processos físicos, por isso que eu disse que é importante matemática, é importante física, é importante computação, né? Então, tem nuvens, tem radiação que sobe e desce, movimentos turbulentos, a interação com as montanhas, modelos oceânicos e a química que está por trás de toda a evolução da composição atmosférica. Tem também subconjuntos ali, por exemplo, como é que uma superfície interage com as primeiras camadas, né? Como é que as plantas interagem, e a próxima rodada de modelos tem muita ênfase na interação das plantas com a atmosfera, por causa da fotossíntese, né? A gente sabe que quando bota muito gás carbônico no ar, as plantinhas até gostam, elas crescem, né? Só que elas também vão respirar mais, vão ter maior decomposição orgânica, enfim. Tudo isso passa a ser introduzido em modelos que incluem a hidrologia, o ciclo de carbono e até urbanização, as cidades, né? O uso da terra, entre outros aspectos. E além disso, tem outra coisa que matematicamente é um dos grandes desafios, que são as multi-escalas que acontecem no clima, desde um dia até, aqui no caso, alguns anos. Então, a concentração dos gases de efeito estufa vai sendo alterada no dia a dia. A energia solar também está interagindo nessa escala. Mas aí a gente começa a entrar para alguns efeitos, como é que as partes do globo, do clima do globo, afetam outras partes, né? Por exemplo, toda vez que a gente fala em El Niño, Laninha, se eu ver na televisão falando disso, lá no Pacífico, como é que isso afeta o globo inteiro, né? Então, são teleconexões, né, que estão aqui na escala de entre 10 dias e 100 dias. Interações oceano-terra-atmosfera aqui em alguns meses. Interações com geleiras, já é numa escala anual, e assim vai, né? Então, os impactos climáticos são resultado de uma cadeia de processos. E como encarar de uma forma coerente com a realidade todos esses processos é um dos grandes desafios. Como é que são feitas essas previsões, né? Na verdade, o que a gente faz é quebrar em uma série de caixinhas e deixar as caixinhas conversarem umas com as outras, né? Então, tem o Sol, a atmosfera, a camada limite atmosférica, os oceanos, os continentes, cada um com suas escalas de tempo. O Sol é algo que entra de fora, mas tem também uma outra forçante externa, que é a própria Terra, com seus vulcões, com a parte natural, e tem também a forçante do homem, que também entra como algo externo ao sistema. Bom, tudo isso tem que ser traduzido em equações, e aí é onde entra
a grande motivação. Então, o modelo do sistema, tudo bonitinho quando a gente escreve, a gente representa na forma de figurinhas, né, caixinhas, mas na hora do vamos ver, tudo isso tem que se transformar em equações. Então, aqui nós temos um exemplo esquematizado, né, do que é o conjunto de equações que rege os movimentos do sistema Terra-atmosfera, né? Então, nós temos uma equação, derivadas parciais. Aqui tem uma derivada no tempo desse vetor xa. Esse xa está aqui embaixo, ó. Ele tem uma série de variáveis. O VW são as 3 componentes da velocidade do ar. T, a temperatura, razão de mistura do vapor d'água, da água líquida, de gelo, né? Gelo no ar, nas nuvens, e assim por diante. Do lado de cá aqui nós temos termos lineares, multiplicando o vetor, e do lado direito nós temos os termos não lineares, esse aqui que é função de todos os x, a, o, v, c, S, que são todos esses vetores que estão definidos aqui, e mais uma forçante, né? Existe uma equação para cada componente: oceano, atmosfera, oceano, solo, rios e lagos, a vegetação, as espécies químicas, e essas equações são todas acopladas através dos termos não lineares, né? Então, é um conjunto bastante complexo, não tem uma solução analítica, e é o grande desafio para todos nós entrar com uma representação coerente de todas essas interações. Isso depende um pouco do nosso conhecimento sobre essas interações. O que a gente coloca no modelo é aquilo que a gente conhece, e a gente tem um conhecimento incompleto. Então, tem muito para fazer nessa área. Então, assim, de uma forma esquemática, o software de previsão climática traduz aquelas equações em cima de uma grade, né, e está aqui no meio. Nós temos dados que vão prover condições iniciais e condições de contorno. Temos um supercomputador para tratar de tudo isso, e fazemos as projeções futuras do clima em cima disso, né? Um pouquinho da história da previsão do tempo. Isso aqui foi a primeira tentativa de fazer previsão de tempo. Em 1922, Richardson imaginou que com 64 mil trabalhadores sentados numa plateia assim imensa, 64 mil lugares, ele ia ficar ali como um regente. Agora você calcula a advecção, agora você calcula o termo de Coriolis, e aí cada um ia passando o seu papelzinho para o seguinte, tá certo? E imaginou que seria possível. Foi o primeiro que arriscou um palpite que daria para fazer. E ele não foi para o lado do modelo analítico, porque ele já viu que não dava. Ele foi para o lado do modelo numérico, a digitalização das equações diferenciais. Na época, isso não deu muito certo, as primeiras tentativas, porque eles não tinham noção ainda de estabilidade numérica, as regras de estabilidade numérica. Então, mas ficou aí como o primeiro. Aí, quando aparece o primeiro computador em Princeton, já tinha essa turma aqui. Basicamente, quem acabou colocando tudo no computador foi o Charney, aqui em 47. Mas ele veio de uma série de matemáticos e físicos. Esses aqui, por exemplo, foram os que perceberam que existia regras de estabilidade numérica que teriam que ser obedecidas para ter uma solução das equações. E se a gente olha aqui a evolução, só para dar assim, uma perspectiva, dessa época, quando começaram as primeiras previsões de tempo com o grupo de Princeton, nos Estados Unidos, com o Jules Charney, até hoje nós estamos por aqui, né? Tem um marco aqui mundial, que foi
a instalação do Centro de Previsão Europeu, European Center for Medium Range Weather Forecasts, aqui na década de 70, início de 80. E para o Brasil, um outro marco foi a criação do CPTEC na década de 90, que mudou a cara da meteorologia no Brasil. São centros que fizeram, para nós, o CPTEC fez uma grande diferença, para o mundo, o Centro Europeu fez uma grande diferença, ainda é o pioneiro, assim, o campeão da previsão de tempo é o Centro Europeu, é ele que tem os melhores índices, as melhores previsões, os maiores avanços, né? E paralelamente a isso, tem um monte de satélites que foram ao ar, e muitos deles voltados para a meteorologia, recursos naturais e meteorologia. E eles também fizeram uma diferença espetacular na maneira como a gente vê a atmosfera, como a gente mede, por sensoriamento remoto, algumas propriedades da atmosfera. Bom, só para dar uma ideia, em termos de computação, aqui é a evolução da capacidade de supercomputadores. Essa linha azul é a média dos maiores centros de previsão de tempo e clima do mundo, né? Aqui desde 93 até 2010. Essa é a última aquisição do CPTEC, essa é a curva do CPTEC, né? Essa última aquisição, que está em fase de final de instalação, já está lá em Cachoeira Paulista, está sendo instalado, vai fazer a gente encostar na média mundial dos melhores centros do mundo. E ele, no momento que for instalado, vai ser a 25ª máquina do mundo, né? Isso, assim, você falou, no dia seguinte você já não é mais, né? Porque alguém compra outra máquina, então tem que falar enquanto é, né? Então, essas máquinas aqui eram CREI, esse aqui SUN e esse aqui NEC, todos esses aqui eram NEC, esse SUN e esse aqui é CREI, é o CREI XT6, 244 teraflops. Bom, quais as diferenças entre previsão de tempo e clima? Bom, o negócio é o seguinte, você tem um sistema de equações que você dá condições iniciais, condições de contorno. Então, já dizia Lorenz, em 60, que existem sistemas dinâmicos instáveis e estáveis. Os instáveis, você começa aqui com pequenas diferenças nessa condição inicial, há uma divergência no resultado. E no sistema dinâmico estável, não, ele é previsível. Você pode começar onde você quiser, ele vai parar no mesmo lugar. Qual é o caso da atmosfera, né? Não é o caso previsível, ele é o caso sistema dinâmico instável. Então, se a gente colocar aqui uma linha de tempo, né? Quando a gente fala em previsão de tempo, a gente está falando nesse pedacinho aqui. Até 10 dias. Em 10 dias a gente já está começando a ter divergência entre soluções. Quando a gente fala em meses, anos, aí você começa com duas condições um pouquinho diferentes, elas divergem, né? Na verdade, você não sabe mais o que seria a previsão correta, né? O que a gente faz normalmente para isso, você tem uma condição inicial, a essa condição inicial você soma e subtrai perturbações e gera condições perturbadas. Aí você tem uma simulação controle, né, que passa por todo o processo aqui, e você tem vários membros de simulações perturbadas. Basta mudar um pouquinho a condição inicial, basta colocar nas observações o erro instrumental. Tão sensível quanto isso, né? Bom, aí você olha os resultados. Quando a gente olha para a previsão de tempo, para 2 semanas de antecedência, lugares em que a gente tem soluções muito próximas umas das outras, a gente diz que tem alta previsibilidade. E lugares em que elas não concordam, tem baixa previsibilidade. Isso permite que a gente escreva uma previsão de tempo com probabilidades. Por exemplo, aqui é a previsão para São Paulo, né,
a previsão do controle, isso aqui é uma previsão de 15 dias, em preto você tem a rodada controle, você roda, nesse caso são rodados cerca de 20 membros, e aí você coloca nessa figurinha entre 25% e 75% da média, né, para dar uma ideia de qual é a variabilidade possível. A gente vê que começa com uma variabilidade pequena e aí vai aumentando, vai abrindo o leque, né? A gente usa essa propriedade do sistema dinâmico instável, que é o que descreve a atmosfera, para gerar probabilidades. Tem tanto de probabilidade da temperatura estar entre tanto e tanto, né? Bom, mas quando a gente olha para os cenários futuros, e aí a gente usa o mesmo modelo, é o mesmo código, só que vai rodar mais tempo. E nós vamos alterar algumas coisas, algumas condições de contorno para esse modelo ao longo do tempo. Então, o que acontece? A gente tem várias condições iniciais, né? Se eu rodar a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir de depois de amanhã, no dia seguinte, daqui 100 anos não deve fazer diferença. Qual é a diferença, né? Na verdade, como o sistema é instável, a diferença acaba gerando agrupamentos de soluções, né? E a gente encontra esses agrupamentos porque eles são parecidos entre si, a gente usa algum parâmetro a ser minimizado entre eles. E então, com isso, a gente estima cenários futuros mais prováveis, né, agrupando membros do conjunto de previsão. Então, em vez de ter uma previsão, você tem cenários de previsão, previsões possíveis, previsões prováveis, né? Então, é basicamente, a diferença é essa. No caso de previsão climática, a gente não acredita em uma, nem em duas. A gente só acredita em agrupamentos, conjuntos de previsões que são chamadas de cenários. São cenários que podem acontecer. Então, para aquele que está fazendo planejamento, saber assim, alguns cenários é útil. Ele consegue pensar, vou precisar de mais energia, vou precisar de mais água, enfim, né? Bom, que dados se usam? O uso da Terra é fundamental. Aqui nós temos uma imagem da região de Manaus. Manaus é isso aqui. Aqui está o Rio Negro, Solimões. A gente vê que na região de Manaus, tudo isso aqui é região urbana. Tem floresta, tem os rios, né? Essa descrição da superfície é fundamental, né? Ela é obtida através de métodos inversos para tirar daquela radiação que chega no satélite uma informação detalhada sobre a superfície. Além disso, a gente usa as observações que estão por aí todo santo dia. Todo dia, um centro de previsão recebe informações de diferentes fontes, de satélites, balões, radiosonda. Balões de radiosonda são soltados 2 vezes por dia em todos os aeroportos brasileiros. Os grandes aeroportos, todos eles soltam 2 radiosondas por dia para medir temperatura, pressão, velocidades e direções dos ventos, desde a superfície até 20 km de altura. Navios medem, tudo isso chega num centro de previsão que recebe assim, uma quantidade imensa de informações que vão basicamente dizer como é que está a atmosfera hoje. Essas informações têm que entrar no modelo por processos bastante sofisticados também do ponto de vista matemático, de assimilação de dados, porque esses dados eles são de diversas fontes, com diferentes erros. O modelo não pode acreditar neles piamente, porque ele sabe que tem erros, né? A gente sabe que tem erros. Então, existe um processo de assimilação de dados que busca a solução ótima para que esses dados possam ser aproveitados como condição inicial. E aí nós temos a grande diferença que tem entre o modelo de clima e o modelo de tempo, que é de climas futuros.
olha para a economia também, né? Então, aí nós temos aqui, está aqui o aquecimento global, provoca mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas geram, como resposta da sociedade, né, adaptações. Elas provocam impactos e geram adaptações, né? Ou seja, vamos supor que vai inundar, vai aumentar o nível do mar e a orla vai inundar, as pessoas vão ter que fazer barreiras, vão ter que se mudar, enfim. O impacto é a elevação do nível do mar e a adaptação é você se mudar, né, para outro lugar ou construir um dique. Tudo isso tem um impacto econômico que está relacionado com a emissão de gases. Você mexeu na economia, você mexeu enquanto que as pessoas usam de energia, como é que elas usam energia e, portanto, você mexe nas emissões. Aumento das concentrações gera aquecimento global. E aí nós estamos nesse ciclo. E aqui tem um ponto crucial que é como ligar as atividades econômicas às emissões de gases de efeito estufa. E aí nós temos modelos de desenvolvimento econômico e social que estão extremamente ligados com a matriz energética. Qual é a energia que a gente usa? É energia renovável? É energia derivada do petróleo? Como é que é a nossa matriz energética? Então, os cenários do IPCC, eles têm que entrar com essa componente, eles têm que dizer qual é que vai ser, como é que vai variar a emissão de gases de efeito estufa daqui para frente. Então, eles olham para a evolução demográfica, regional e global, olham para a evolução, cenários de evolução da globalização da economia e das interações sociais. Quer dizer, o mundo vai ser globalizado ou ele vai ser regionalizado no futuro, né? Olha também para as mudanças tecnológicas, como é que elas afetam quando você torna os sistemas mais eficientes no uso de energia, através de tecnologia, como é que você altera, então, basicamente, como é que efeito isso tem na economia. E um último ponto, que é a conscientização ambiental das pessoas, certo? Porque a gente vê cada vez mais o papel das ONGs ambientais, fazendo barulho, etc, etc, às vezes muito extremistas, mas de qualquer forma fazem isso para chamar atenção, né? E isso acaba levando a uma conscientização ambiental que pode render alguns frutos, né? O pessoal ficar tão motivado com a necessidade de uma ação individual e mudar o mundo, né? Bom, existem vários cenários, vou falar de 4. Eles recebem nomes, A1 e A2. O A1, o A2, um futuro em que o mundo é heterogêneo, tá certo? Ele, cada país é cada um por si. Cada país é como é hoje, né? Cada um por si, cada um quer levar a melhor. Tem alto crescimento demográfico ainda em algumas regiões, apesar que esse é um aspecto que está saindo da primeira linha com a queda do crescimento demográfico nas regiões mais densamente populadas. O A2 ele também tem um desenvolvimento econômico também orientado para a região. Então é um cada um por si, né? Aí nós temos o A1. O A1 é um futuro em que o mundo tende a ser homogêneo e convergente. Só que ele tem 3 variações. Tem o A1 F1. F1 é Fuel Intensive, intensivo em uso de petróleo. O FI. O T é o outro lado, ele é alternativo, todas as energias alternativas. E um B é um balanço entre esses dois, tá? Então, tem essas 3 possibilidades.
existe um crescimento econômico muito rápido, baixo crescimento populacional, uma rápida introdução de tecnologias novas e eficientes e uma intensificação nas relações sociais e culturais com redução das diferenças entre ricos e pobres. É um mundo diferente do A2, né? Ele é mais homogêneo, mas assim mesmo ele usa muita energia. Ele é assim, está puxado por esse crescimento econômico muito rápido. E o crescimento per capita dos proventos é lento. Bom, vamos lá para o B1. B1 é um futuro em que o mundo é convergente como o A1, porém com umas pequenas diferenças. Tem mudanças na estrutura econômica na direção de uma economia da informação e serviços, tá certo? Então, há uma redução das necessidades materiais, quer dizer, você vai se convencer que você não precisa comprar uma televisão a cada 2 anos, tá certo? Ou trocar de carro. Tudo bem, estou com o carro velhinho aqui e o pessoal vai fabricar menos carro porque ninguém mais vai estar querendo comprar carro, tá certo? Mudança radical, né? Introdução de tecnologias limpas e uso eficiente dos recursos naturais. ênfase nas soluções globais para a economia e sustentabilidade social e ambiental. É aquele, vamos dizer assim, aquele mundo perfeito que a gente gostaria de deixar para os filhos e para os netos. Tá certo? O B2 também não tem tanta pujança econômica, né? Mas ele é menos homogêneo, né? O B1 é mais homogêneo, todo mundo igual. O B2 ele é mais heterogêneo. Então, tem um crescimento demográfico moderado, tem níveis intermediários de desenvolvimento econômico, algumas mudanças tecnológicas e sempre enfocando aspectos locais e regionais. Então, A1 e B1 são duas versões do mundo globalizado, uma com crescimento muito rápido, outra menos. E o A2 e B2 são duas versões do mundo heterogêneo, né? Mostrando um foco muito grande nos problemas locais e cada um, assim, algo mais egoísta, cada um por si, né? Bom, o problema é transformar isso em números. Então, tem grupos de economistas que transformam todas essas ideias em números. Precisa de números, né? Para cada tipo de atividade, você tem que fatores de emissão de gases. E esses vão entrar numa série de caixinhas. Aqui só tem um esquema para mostrar isso. Mas, na verdade, o que a gente precisa saber é, no futuro, qual vai ser a emissão dos gases, né? Então, aqui tem o que foi usado para os cenários do AR7, publicados em 2007, entre 2000 e 2100. Aqui é CO2, né? Então, vamos pegar o A2. O A2 é esse aqui, que vai parar aqui em cima. Ele é parecido com o A1F1. O FI, o A1 que usa muito petróleo, né? Eles vão parar no mesmo lugar, né? Quer dizer, o A2 e o A1FI são semelhantes. O B1 está aqui, ó, esse verdinho. Foi pintado de verdinho justamente porque ele tem essa ideia mais de respeitar os recursos naturais, né? Aqui para o CO2, para o metano, para o sulfato, os sulfatos e os óxidos nitrosos, né? A questão é que isso daqui é um número global. Na verdade, o que a gente precisa é números regionais. O mundo é diferente, não é tão igual assim.
né? Então, essa parte é uma parte complicadíssima, né? Que, na verdade, está também evoluindo para essa próxima rodada dos modelos. Como os próximos modelos vai haver uma interação grande com a vegetação e com os oceanos, como é que os oceanos absorvem, né? Então, tudo isso aqui acaba sendo dinâmico e não estático. Isso aqui, do jeito que foi da última vez, isso é dado externamente para o modelo. Mas, na verdade, a coisa é dinâmica, vai evoluindo de uma forma bastante imprevisível, né? Como é que a gente interpreta as previsões, né? Depois que você fez tudo isso, rodou o modelo, essas rodadas que entram nos cenários, elas vão todas parar num banco de dados, qualquer um pode baixar, é muito dado, né? E aí você começa a analisar, começando por analisar as simulações do passado. Então, simular bem o clima do passado e do presente para confiar nas projeções futuras. Então, isso aqui pegando todas as rodadas, porque são vários centros que rodam, Estados Unidos, Europa, China, vários centros rodam. O software, cada um tem suas semelhanças e suas diferenças, né? Então, com isso você tem várias possibilidades. Se todos eles concordam, você tem mais confiança. Se eles discordam entre si, você tem menos confiança no resultado, né? Então, aqui é uma rodada, aqui, todas as simulações, de 1901 a 2005, né? Aqui para a temperatura, sim, é tudo temperatura, o vermelhinho é mais quente, azulzinho é mais frio. Então, observado no 1901 a 2006, ou 5, e aqui de 79 a 2005. Esse aqui menos certeza, porque no começo do século a gente tinha menos observações, então esse aqui tem mais confiabilidade no observado, né? E aqui as simulações, né? Então, a gente vê que, comparando esses dois, né, tem essas manchas de vermelho aqui, que são parecidas, mas a gente vê que não está aparecendo esses azuis, né? Então, por que não está aparecendo esses azuis? Quer dizer, a gente tem uma representação mais ou menos do clima passado. Isso quer dizer que nem no clima passado a gente ainda não conseguiu chegar a uma representação tão boa. Muito disso daqui está nos oceanos, e principalmente, aqui, tudo isso aqui é Oceano Atlântico, Pacífico, tá certo? Então, isso nos dá uma mensagem de que tem alguma coisa no oceano que a gente não conhece, certo? Tem alguma coisa no oceano, tem as correntes oceânicas que não estão sendo bem reproduzidas. Isso é uma grande verdade. Isso daí, realmente, a parte oceânica ainda requer muito trabalho, muita análise, porque tem um erro, né? Bom, apesar disso, não está tão mal assim para a temperatura global. Então, desde o começo do século XX até o fim do século XX, em preto, nós temos a temperatura média, né? Aqui a faixa de erro, né? E esse azul seria se a gente não tivesse um aumento do efeito estufa, que isso é fácil fazer no modelo, é só você tirar. Se não tivesse o aumento do efeito estufa no século XX, o modelo teria produzido isso aqui, ou seja, uma diferença de meio grau, às vezes até 1 grau na temperatura média global, simplesmente pela atividade humana durante o século XX, né? Então, essa é uma primeira conclusão que a gente tira, né? E aí a gente olha para o futuro, né? Então, aqui, em 1900 até 2300,
aqui esses números representam quantos modelos foram usados. Aqui foram usados 23. Aqui os em vermelho são 17, verde 21, azul 21, e tem mais uma cor aqui, 16, e tem poucos que chegaram a rodar até 2300. Tem poucos porque, na verdade, consome um tempo de máquina muito grande, representa um armazenamento também de simulações enorme, nem todos os centros estão capacitados a fazer isso, né? Então, século XX, o B1, o cenário B1 está aqui, ele estabiliza numa temperatura de 2 graus e pouco a mais do que no fim do século XX. O A1B, que é aquele que tem um balanço entre o uso de energia de petróleo e o uso de fontes alternativas, está aqui, chega a quase 4 graus acima do século XX, né? E esse daqui, que é o A2, vai aumentando, tem uma diferença bastante grande entre os dois. Essa curva aqui é se por acaso a gente resolvesse apagar tudo, não aumentar nem um pouco mais, né, os gases, né? De qualquer forma, o mal já está feito, né? Boa parte. Leva um tempo até se livrar de todos esses gases que estão por aí. E, na verdade, então, quando a gente olha para aquele gráfico inicial, que eu tinha parado ele aqui, no zero, no presente, a gente olha para o futuro e nós temos cenários que vão nos levar a 5, 10 graus de temperatura maiores no futuro, se continuar com um cenário do tipo A1, FI, muito intensivo em uso de petróleo, né? Temos os cenários de nível do mar, com o aumento da temperatura, derretem as calotas polares, o gelo continental vai parar no mar, aumenta o nível do mar, e aí você tem aqui as possibilidades de aumento. Aqui é 1 metro, né? Aqui no nível médio global. Em termos de chuva, chuva é uma das coisas mais complicadas que tem para analisar nesses cenários, né? Isso aqui é dezembro, janeiro, fevereiro. Aqui é como é que é a chuva com relação ao presente, essas cores menos que hoje, essas azuis mais do que hoje. Lugar onde tem pontinhos quer dizer que mais do que 90% dos modelos usados concordam, tá? E as que estão pintadas até 66%. Então, dá para ver que tem um monte de áreas brancas onde a gente não pode falar nada, tá certo? O próprio Brasil, quando a gente olha para o Brasil, aqui é o A1B, né? O balanceado, né? Isso aqui é para dezembro, janeiro, fevereiro, e esse aqui junho, julho e agosto, né? Então a gente tem alguns pontos de maior segurança nessa região aqui, pegando um pouco do centro-oeste, né? E nada mais, né? Na verdade, olhando para o mundo afora, a gente vê que está mudando a chuva, né? Então, toda essa região aqui, que está mostrada aí, é de aumento de chuva no século XX. E esse aqui é diminuição, né? Então, o que vai acontecer no futuro, né? Se a gente voltar nesse daqui, essa região aqui da Bacia do Prata é uma região que está aumentando a chuva. Isso é bem conhecido, os agricultores sabem disso. Eles até mudaram para o lugar onde estava chovendo mais, né? No cenário futuro aparece como uma região de aumento, continua aumentando a chuva. Nordeste não tem muito sinal. Aqui no centro-oeste, na estação seca, e aqui na costa, mas centro-oeste para leste, né? Sul do Nordeste, aparece uma diminuição, junho, julho, agosto.
toda essa região do Nordeste aparece uma diminuição. Junho, julho e agosto é o fim da estação chuvosa em boa parte dessa região, né? Agora, essa é a parte que tem mais incertezas. Para a Amazônia, a gente fala muito sobre, ouve falar muito sobre diminuição de chuva na Amazônia. É um dos modelos que dá isso. A gente olha aqui, ele não aparece, porque tem aqui um pouco de aumento na parte noroeste, essa parte central não tem muita certeza. E o grande objetivo desse trabalho do IPCC é reduzir incertezas. Só que tem um detalhe que, assim, cada vez que a gente conhece mais e coloca mais informação no modelo, a gente acaba não reduzindo a incerteza, a gente acaba aumentando a incerteza. Tem mais coisas que podem variar, tá certo? E isso é um grande desafio, né? Bom, então esses modelos evoluíram muito nesses últimos anos, nas últimas décadas. Há indícios que eles sejam uma boa ferramenta, não é uma ferramenta perfeita. Isso é bom para vocês, tem muito trabalho aí pela frente, né? E é uma ferramenta, o mais importante é que ela está em constante evolução. Você parou um dia de olhar para os artigos nas revistas, já enche de novos aspectos que estão sendo melhorados ou enfocados, né? E isso é realmente um prato cheio para essas áreas que são fundamentais para todos os aspectos que são incluídos nesses modelos. Então, assim, como nota de otimismo, há uma motivação muito grande para enfocar pesquisas nessas áreas. Hoje em dia, se você pega tanto a área de meteorologia, com certeza a área de meteorologia, mas todas as outras, se você colocar a palavra mudanças climáticas, o cara que vai te dar o dinheiro já acorda, fala, você vai mexer em mudanças climáticas, isso deve ser importante, tá certo? Então, é uma área que está numa evolução sim, espetacular e precisa muito de gente que entenda da base, da matemática, da física e da computação, certo? Então, era isso que eu queria apresentar. Obrigada.